Olá, hoje a gente vai ver a parte de integrais trigonométricas, que consiste em calcular integrais em que aparecem produtos ou potências de funções trigonométricas. Em geral, a técnica que a gente utiliza para resolver esse tipo de integral é a técnica de substituição, que foi a primeira que a gente viu dessas técnicas, tá? Então, para a gente poder usar, a gente vai lembrar de algumas identidades de funções trigonométricas. A primeira delas é que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. A relação do arco-metade, seno ao quadrado é 1/2 menos cosseno de 2x sobre 2. E cosseno ao quadrado é 1/2 mais cosseno de 2x sobre 2. Então, o que a gente mais vai usar serão essas três identidades, tá? Então, aqui, como sempre, eu vou fazer alguns exemplos para mostrar como é que a gente vai proceder a depender das funções que surjam. O primeiro exemplo eu estou utilizando a mesma lista das aulas anteriores, só que dessa vez é a questão 4, o item 14. Que a gente tem integral de cosseno ao quadrado de x dx. Eu tô com o nariz meio ruim, mas é alergia, tá, minha gente? Pra ninguém achar que eu já peguei esse negócio aí. É alergia. Bom, então a gente tem aqui essas identidades, né, que falam de cosseno ao quadrado. Então a primeira e a terceira aparece cosseno ao quadrado. Se a gente fizer uma substituição de cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado, não vai adiantar de muita coisa, porque eu vou trocar o cosseno ao quadrado pelo seno ao quadrado. Então, quando surgir uma coisa dessa forma, uma técnica que a gente pode usar é usar essa relação 3, que diz que cosseno ao quadrado é a mesma coisa que 1/2 mais cosseno de 2x sobre 2. E aí a gente integra praticamente direto, né? A integral de 1 sobre 2 dx é x sobre 2. E a integral de cosseno de 2x a gente viu lá no primeiro vídeo, que era a integral do cosseno, que é seno de 2x sobre 2. Com esse 2 que tem aqui no denominador, vai ficar sobre 4 mais c. Essa é uma forma. Outra forma, nesse caso particular, que a gente pode fazer é utilizando integração por partes. A gente pode... Outra forma, a gente pode enxergar isso como sendo cosseno de x vezes cosseno de x dx. E aí eu chamo de u cosseno e de dv cosseno. Com isso, a derivada do cosseno é menos seno e a integral do cosseno é seno. Então, aqui fica u vezes v, cosseno vezes seno, menos integral de v du. Com esse menos vai ficar mais seno vezes seno, seno ao quadrado. E aqui surge aquela mesmo fenômeno, vamos dizer assim, que aconteceu quando eu fiz a integral da exponencial vezes o cosseno. Se eu observar, eu posso usar a primeira identidade de seno ao quadrado. Vai ficar cosseno, seno
mais a integral seno ao quadrado é a mesma coisa de 1 menos cosseno ao quadrado. Essa integral que tem aqui, do cosseno ao quadrado, eu vou passar para o outro lado. Então, isso vai implicar que, vou aqui separar, vai ficar integral de cosseno ao quadrado mais, porque isso vai para o outro lado, integral de cosseno ao quadrado dá 2 integral de cosseno ao quadrado é igual cosseno vezes seno mais integral de 1 é x mais c. Então, isso chega aqui, integral do cosseno ao quadrado, dividindo tudo por 2, dá cosseno vezes seno dividido por 2, mais x dividido por 2 mais c. Aí você pensa, não, vai estar diferente. Não, não está diferente. Existe uma relação que diz que seno de 2x é a mesma coisa de 2 cosseno de x, seno de x. Então, se a gente usar essa relação aqui, a gente chega na mesma resposta que chegou via integração por partes. Eu não vou ficar fazendo a prova, derivando toda vez, porque isso gasta um certo tempo e o foco aqui é vocês aprenderem as técnicas de integração. Então, eu não vou ficar fazendo a prova, tá? Mas é sempre bom lembrar que no momento que vocês precisam, de fato, de uma confirmação, que a questão está correta e tal, é um método que vocês têm, uma ferramenta que vocês têm para fazer essa verificação. Então, vamos fazer a questão 15. Integral. Vamos fazer primeiro a 16, depois eu faço a 15. De seno vezes cosseno. Bom, lembre, toda vez que a gente olhar uma questão, a primeira coisa que a gente pode observar é se dá para fazer usando substituição. Aqui aparecem duas funções, seno, cosseno ao quadrado, e a gente sabe que quando eu derivo seno, dá cosseno, e se eu derivo cosseno, dá menos seno. Então, como seno e cosseno têm essas relações, dá aqui para a gente fazer substituição. Como vai ser essa substituição? Sabendo que aqui sobra um seno sozinho, é interessante chamar o de cosseno, pois a derivada do cosseno é menos seno de x dx, que é justamente o que aparece aqui. Então, aqui vai ficar integral, cosseno ao quadrado vira u ao quadrado, e seno de x dx vira menos du. Então, isso dá menos integral de u ao quadrado, que é u ao cubo sobre 3, mais c. Isso vai dar menos cosseno ao cubo sobre 3 mais c. Vou fazer aqui um exemplo extra. Vamos pensar que eu estou assim, com cosseno ao cubo vezes seno ao quadrado. Novamente, aqui eu sei que existe a relação entre a derivada do cosseno e do seno. Então, eu teria duas escolhas possíveis: o cosseno ou o seno. Se eu derivo o cosseno, a derivada dá menos seno. E se eu derivo o seno, a derivada dá cosseno. Observe o seguinte, se eu faço essa escolha aqui, como é que fica essa integral? Fica integral de u ao cubo, du é menos seno, né? Menos seno dx. Então, aqui ficaria seno de x e o outro seno que sobra aqui desse seno ao quadrado seria o menos du. Só que não vai ter como eu sumir com esse seno de x, como eu substituir esse seno de x. Então, essa substituição não é interessante. Diferente
dessa outra. Eu vou escrever novamente para vocês observarem. Se eu faço a escolha U igual a seno de x, quem é du? Menos cosseno de x dx, certo? Aí vamos lá. Aqui vai ficar integral, o seno eu chamei de u, então aqui fica u ao quadrado. Cosseno ao cubo eu posso escrever como sendo cosseno ao quadrado vezes cosseno. Então aqui vai ficar integral, u ao quadrado, cosseno ao quadrado. E cosseno de x vezes dx dá menos du. Vou botar o menos aqui pra fora. Aí, novamente, tá sobrando aqui um termo ainda na variável x, que é o cosseno ao quadrado. Só que eu sei o quê? Eu sei que cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Seno ao quadrado. Que é 1 menos u ao quadrado, já que eu chamei o seno de u. Então, isso aqui vai ficar menos integral de u ao quadrado, 1 menos u ao quadrado du, que dá menos a integral de u ao quadrado, menos u à quarta, du, que dá menos u ao cubo sobre 3, mais u à quinta sobre 5, mais c, que é igual a menos seno ao cubo sobre 3, mais seno à quinta sobre 5, mais c. Então, o que é que aconteceu nesses dois exemplos? Nesses dois exemplos, eu tinha uma potência ímpar, ou do seno ou do cosseno. Aqui o seno era elevado a 1 e aqui o cosseno ao cubo. Quando eu tenho uma potência ímpar, significa que eu consigo isolar um termo de grau 1 na minha integral, que nesse primeiro caso era seno vezes dx, e nesse segundo caso foi o cosseno de x dx. Isso vai ser a menos de uma constante, o du. Então, se o seno aparece com expoente ímpar, eu faço a substituição u igual a cosseno. Se o cosseno aparece com um expoente ímpar, eu faço a substituição u igual a seno, tá? Então, se ou o seno ou o cosseno surge com expoente ímpar, é assim que a gente procede. A gente vai usar uma regra de substituição e, em alguns casos, a gente usa a relação fundamental do seno e do cosseno. Agora, vamos fazer a 15, que é a integral de seno ao quadrado cosseno à quarta. Bom, se eu chego aqui, não dá para eu fazer como no método anterior. Por quê? Se eu chamar o de seno ou de cosseno, quando eu der, né, eu vou forçar a exigência que eu isole um termo de grau 1 aqui. Então, por exemplo, se eu faço essa escolha, eu vou ter que escrever isso como sendo u ao quadrado, cosseno ao cubo, du, né? Porque o outro cosseno aqui, que faz virar cosseno à quarta, vai virar o meu du. Mas aí eu não vou ter como mexer isso aqui, com isso aqui, cosseno ao cubo, tendo em vista que as relações que eu tenho entre seno e cosseno que eu apresentei no primeiro slide, todas são com seno ao quadrado ou cosseno ao quadrado, então com potências pares. Então, quando tiver uma coisa dessa, a gente vai precisar usar aquelas outras relações de arco-metade, que eu vou reescrever aqui.
Então, a gente sabe que seno ao quadrado é 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Ao fazer isso, eu vou transformar uma potência quadrática numa potência 1, né? Eu saio do seno ao quadrado e faço aparecer um cosseno elevado a 1. Então, isso é bom para o meu propósito. Então, eu vou usar aqui, né? Vamos lá. Seno ao quadrado, eu vou escrever como sendo 1 meio menos cosseno de 2x sobre 2. Cosseno à quarta é cosseno ao quadrado. Então, é 1 meio mais cosseno de 2x sobre 2 ao quadrado. Dx. Então, agora é conta. Então, aqui vai ficar integral 1 meio menos cosseno de 2x sobre 2. 1 meio ao quadrado dá 1 quarto, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai dar cosseno de 2x sobre 2, porque 2 vezes 1 meio dá 1, vezes isso dá ele mesmo, mais cosseno ao quadrado de 2x sobre 2 ao quadrado, que é 4 dx. Então, isso vai ficar fazendo aqui. Eu vou botar aqui para baixo, porque eu acho que não vai dar direito. Eu acho que vocês não estão vendo muito essas aulas, pelo que eu estou visualizando lá. Mas é como eu falei, né? Se vocês estiverem com essa vontade de estudar isso especificamente, perceberem que existe essa necessidade, vocês veem. Caso não, quando as aulas voltarem, é um material que fica disponível para vocês revisarem as técnicas de integração, porque elas vão ser utilizadas ao longo de cálculo N3 toda, assim. Então, realmente é importante lembrar. 1 meio vezes 1 quarto dá 1 oitavo. 1 meio vezes o cosseno de 2x. Enfim, eu estou fazendo a distributividade aqui. Então, fica cosseno de 2x sobre 4, mais cosseno ao quadrado de 2x sobre 8, menos, agora vamos lá, né? Cosseno de 2x sobre 8. Aqui vai ficar menos cosseno ao quadrado de 2x sobre 4. E aqui menos cosseno ao cubo de 2x sobre 8. Tudo isso dx. Essa questão é grandinha. Então, aqui vai ficar 1 oitavo. Cosseno de 2x menos cosseno de 2x sobre 8 vai ficar mais cosseno de 2x sobre 4, né? Sobre 8. Sobre 8. Aqui, cosseno ao quadrado de 2x sobre 8 menos esse aqui vai nos dar cosseno ao quadrado, vai dar menos cosseno ao quadrado de 2x sobre 8, certo? E aí sobra cosseno ao cubo. Vamos fazer
isso aqui na próxima página de pouquinho em pouquinho, parte por parte. Bom, vamos lá. Essa primeira integral, integral de 1 sobre 8 dx, é de boas. Essa é x sobre 8, mais uma constante. A segunda integral, cosseno de 2x sobre 8, também é tranquila, né? Integral do seno é seno, então vai ficar seno de 2x sobre 2 sobre 8 dá sobre 16. Essa terceira, cosseno ao quadrado de 2x sobre 8. Bom, a gente vai usar novamente a relação do cosseno ao quadrado, como a gente fez lá no primeiro exemplo. Então, a gente sabe que eu vou tirar 1/8 daqui, vai ficar 1/8 vezes a integral. Cosseno ao quadrado de alguma coisa é 1/2 mais cosseno de 2 vezes essa alguma coisa. Como aqui tá 2x, vai ficar 2 vezes 2x sobre 2. Então, isso vai ficar 1/8 vezes integral de 1/2, que é x sobre 2, integral do cosseno, seno de 4x sobre 4, vezes 2 dá 8. Depois eu faço essas relações. Por fim, eu vou botar 1/8 aqui já fora também. Cosseno ao cubo de 2x. Então, o que é que acontece? Aqui eu estou com cosseno ao cubo, então eu estou com a potência ímpar do cosseno. Então, eu vou reescrever isso como sendo cosseno ao quadrado de 2x vezes cosseno de 2x. E vou usar a relação fundamental. Cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. E aí eu uso substituição. Vou chamar U de seno de 2x. A derivada é derivada do seno, cosseno de 2x, derivada de 2x dá 2. Então, isso vai ficar 1/8 integral de 1 menos seno de 2x ao quadrado, vai ser u ao quadrado. E cosseno de 2x dx é du dividido por 2. Então, isso dá... Vai ficar bem ruim, né? Vai ficar 1 sobre 16, que é 8 vezes 2. Integral de 1 é u. Integral de u ao quadrado é u ao cubo sobre 3 mais c. Então, dá 1 sobre 16 vezes u, que é seno de 2x, menos seno ao cubo de 2x sobre 3, mais c. Portanto, essa integral aqui vai ficar super desorganizado, mas tudo bem. É x sobre 8 mais seno de 2x sobre 16, mais, aqui vai ficar x sobre 16, mais seno de 4x sobre 64, e aqui fica mais seno de 2x, é mais não, é menos, né? Aqui é menos e aqui é menos, por causa desses menos daqui. Aqui é menos,
E aqui é menos seno de 2x sobre 16 mais seno ao cubo de 2x sobre 3 vezes 6 dá 18, 48, mais C. Aqui dá para cancelar termos, né, organizar, mas eu vou encerrar. Então, por hoje é isso. Tem um material que tem o método geral sobre isso, mas basicamente, deixa eu voltar para cá. Basicamente, quando eu tenho potências ímpares de seno ou cosseno, então, potência ímpar, de seno e cosseno, eu uso essa primeira relação. E essas duas eu uso quando aparece apenas potências pares, tá? Então é isso. Boa quarentena aí pra vocês. E acho que quarta eu coloco outro vídeo. Vou tentar manter os dias, mas tá bem complicado de eu conseguir gravar com a frequência por conta que tem muita coisa pra fazer, né? Mas enfim, vou tentar de segunda e quarta. Valeu e tchau.